A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal EVD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2022 a revista que tem como tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando aqui a lição de número 6. E esta lição de número 6, ela tem como tema Expressando Palavras Honestas. Esta lição é para o dia 8 de maio de 2022, Dia das Mães. Aqui eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho a todas as mamães, inclusive, especialmente a minha mãe e também, a minha esposa. Amém? Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada mamãe, não somente nesta data, mas nas demais datas do ano todo, São guerreiras. Amém? Irmãos, nós temos como textuário para esta lição de hoje, um texto que se encontra lá em Mateus capítulo 5, verso de número 37, que diz assim: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Nós temos como verdade prática, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Amém? Aqui, irmãos, no textuário, eu quero já trazer algumas considerações aos irmãos, fazendo a seguinte questão: somos conhecidos por termos palavra? Você é conhecido por ser alguém de palavra? Será que eu sou conhecido por ser alguém, por ter essa característica, por ser alguém de palavra? Essa é uma questão que nós vamos tratar durante a nossa lição de hoje. Também, irmãos, uma das indagações que me veio quando estava estudando esta lição foi: nós podemos jurar? Ou, melhor ainda dizendo, outra questão, precisamos jurar? Será que nós chegamos ao ponto de jurar por algo ou por alguma coisa para que a nossa palavra ela tenha valia? Uma outra questão, irmãos, que eu meditei foi: será que aquela expressão que os antigos usavam sobre o fio do bigode, como que será que está em relação à nossa vida, à nossa pessoa? Será que as nossas atitudes estão condizendo com aquilo que falamos? Esta lição, irmãos, nós iremos estar adentrando a estes tópicos, a estes assuntos. Amém? Na verdade prática, nós trouxemos aqui 3 palavras, aos irmãos. A primeira, juramento. Daremos a definição, o conceito do que vem a ser juramento, promessa e também a questão do voto. Nós, durante a lição, iremos enfatizar um pouco mais sobre essas 3 palavras, Mas, de momento, já podemos dizer, que o juramento é o quê? É quando alguém, ele já não tem, vamos dizer assim, crédito na sua palavra e ele precisa fazer um juramento para que aquilo ali se torne, vamos dizer assim, na visão do outro: olha, eu juro que eu estou falando a verdade, eu juro que eu vi. Nesse sentido, juramento é quando já não se tem crédito na palavra. Já a promessa se trata de algo assim, que você fala, e que você se compromete a estar cumprindo. E já o voto, nós entendemos assim, é como algo assim, feito mais a Deus, ao nosso ser supremo, fazer um voto ao Senhor. Nós iremos tratar destes 3 assuntos. Esses assuntos eles vão permear aqui a nossa lição de hoje. Nós temos como verdade prática o texto que está lá em Mateus, do capítulo 5, verso 33 ao 37, que diz assim: Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu,
porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E o verso 37, nosso texto áureo, diz assim, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ou seja, é do mal. Aqui, irmãos, o perjurar é aquele que não cumpre o juramento, é o perjurador. E o que é juramento? Juramento, sim, é a afirmação ou promessa solene, invocando como penhor de sua boa-fé um valor reconhecido. Então, para que não fique dúvida, aquele que é perjurador é aquele que faz o seu voto, mas que não cumpre esse voto. E aí, o que vem a ser o juramento? É uma afirmação ou promessa solene, como nós acabamos de trazer aqui. Também iremos falar um pouco mais sobre perjurar, sobre promessa, como disse aos irmãos, aqui no decorrer da nossa lição de hoje, que tem como palavra-chave a palavra palavra. Tem como palavra-chave a palavra palavra. E o que significa a palavra? A palavra é uma junção de consoantes e de vogais, e separadas por um espaço, vamos definir assim. Agora, o mais importante é o que significa. Vamos falar ter palavra, Ter palavra é aquela pessoa que honra com o que fala, e dar a palavra é dar oportunidade a alguém falar, ou trazer ali, como a gente costuma dizer no nosso meio aqui, nossa, o irmão me convidou para dar uma palavra, para trazer a palavra, nesse sentido aqui. Então, o que é ter palavra? Ter palavra é aquela pessoa que honra e que fala, a gente fala também assim, a palavra dele não faz curva, é sincera, é reta, é verdadeira. Quem está falando? Quem falou foi o irmão fulano. Não, se esse irmão falou, pode dar fé. Quem falou? Foi o ciclano. Esse aí o que fala não dá para escrever não, é nesse sentido aqui. Então, caminhando aqui para a parte de introdução da nossa lição de hoje, os irmãos podem estar acompanhando, nos slides que estão aí na tela, para os irmãos estarem lendo. Eu vou focar aqui os pontos, principais, para a nossa aula não ficar muito alongada e também aqui não ficar lendo, fazendo a leitura de todo o slide. Então diz assim, os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que uma pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Esses juramentos podem ser de dois tipos, Eles podem ser aqueles feitos por Deus ou aqueles feitos pelos homens. Lá no final da nossa introdução, diz assim, o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que o juramento entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso de juramentos, conforme Tiago, capítulo 5, no verso de número 12. Aqui, então, nós já respondemos uma das perguntas feitas lá na introdução. No Antigo Testamento, o juramento fazia parte da lei. Nós vamos aprender na lição que nós não devemos mais jurar. Nossa palavra tem que bastar. Lembrando que palavra é uma manifestação verbal ou escrita formada por um grupo de fonemas com ou com uma significação. Amém? Bom, nossa lição ela tem 3 tópicos. Os seus tópicos têm os seus subtópicos. E agora nós iremos adentrar então ao primeiro tópico, que tem como tema: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, conforme nós já lemos na nossa leitura bíblica em classe. Amém? Então aqui o primeiro subtópico vai dizer assim, a lei do juramento. Lá em Números capítulo 30, no verso de número 2, a palavra do Senhor ela vem dizendo, nós estaremos lendo algumas referências bíblicas aqui com os irmãos, e é interessante que os irmãos estejam anotando, estejam aí de posse da Bíblia ou mesmo da revista, para estar acompanhando. Diz assim,
quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer um juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Olha a respeito do voto que nós falamos lá no início, né? Então aqui, ó, a lei, ela trazia, né, essa questão aqui, ó, da obrigatoriedade do juramento. Só que também, irmãos, quem fazia um juramento e não cumpria, vinha também o castigo para o perjurador. Ou seja, nós já explicamos que perjurador é aquele que faz um voto e que não cumpre. Nesse contexto ainda, lá no finalzinho da lâmina aí, do slide, está dizendo assim, ó, a lei enfatizou a seriedade dos juramentos. Uma outra referência bíblica que eu gostaria de ler aos irmãos aqui, Zacarias, capítulo de número 8, do verso 16 ao verso de número 17. Vamos lá dar uma olhadinha lá, Zacarias, capítulo de número 8, do verso 16 ao verso de número 17. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo da seguinte maneira: estas são as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Olha o verso 17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Então Deus, irmãos, Ele odeia falso juramento, amém? A palavra do Senhor vem nos trazendo isso. Subtópico de número 2, estaremos aprendendo o propósito da lei do juramento. Aqui tinha como objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que Ele era o grande juiz, onisciente e onipotente. Ainda lá no finalzinho do subtópico, podemos dizer aqui, ó, que Deus é aquele que revelava o íntimo de cada um. Ainda, irmãos, para gente fechar esse subtópico aqui, ó, olha só, os juramentos nas escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus, como nós falamos na introdução, e aqueles feitos pelos homens, amém? Subtópico de número 3 vem trazendo para a gente, ó, não jureis nem pelo céu nem pela terra. Este primeiro tópico aqui, os irmãos estão percebendo, vai tratar da explicação de alguns versículos que nós lemos na nossa leitura bíblica aqui em classe. Olha só o que vai dizer, ó. Lá no mais para o meio aí do slide, diz assim, ó, voto, aqui eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus, quem dizia isso? Os fariseus e os escribas, estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor, ou seja, não precisava ser cumprido. O que os fariseus e os escribas faziam? Se eu jurar em nome do Senhor, eu tenho que cumprir o voto. Mas se eu não falar em nome de Deus, aí eu não preciso cumprir o voto. E olha só o que a revista vem trazendo para a gente, ó. Essa tenuidade de classificação feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Irmãos, é o que nós vemos hoje, né? Eu faço um voto e aí, olha, se Deus me abençoar com esta causa ou com esta situação, eu faço um voto que eu vou ser fiel a Deus em X. E vou entregar isso ao dirigente, ao pastor da igreja, ou vou fazer a doação a um departamento da igreja. Um exemplo. Aí Deus abençoa pela sua misericórdia e a causa é resolvida. Aí, no meio do caminho se muda o voto. Mas se eu entregar para o líder, se eu entregar para o pastor, para o dirigente, não sei o que vai ser feito. Então eu vou fazer da minha maneira. Não cumpriu o voto. O voto saiu da boca, tem que ser feito do jeito que foi falado. Então aqui, ó, a revista veio trazendo que a conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos, que elementos? Céu, terra ou voto feito aí a Deus, nesse sentido aqui, ó, teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Um cristão não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é verdade. Irmãos, aqui é muito simples de entender. Se você já tem que falar, eu juro por algo, por alguma coisa, ou pelo céu ou pela terra, é que a sua palavra já está
está em questão de ser sincera, de ser verdadeira, de ser reta. Se chegou, é igual aquela pessoa que diz que manda, lá em casa eu mando, na empresa eu mando. Se chegou nesse pé, tem que fazer uma avaliação para ver se realmente ainda manda mesmo, né? Nesse contexto aqui que a revista está trazendo. Como sinopse, né, deste tópico de número 1, nós temos aqui, ó, o seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm peso da verdade. Aqui está a resposta, então, de mais uma questão que a gente fez lá na introdução. Quais questões? Será que nós somos conhecidos pela nossa palavra? E a nossa palavra, irmãos, tem muito a ver com a nossa atitude diante de Deus e diante das pessoas. Como tópico de número 2, nós estaremos estudando. Nossas palavras devem ser sim e não sim ou não. Aqui, irmãos, nós iremos aprender como deve ser o nosso falar. Tem muita gente, irmãos, embaraçada porque simplesmente não sabe dizer não quando deveria dizer não. Não é não. Ou sabe que tem que dizer não, mas acaba massageando, falando sim, e aí se embaraça. O Espírito Santo está falando forte ao nosso coração nessa aula de hoje. Olha o primeiro subtópico. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Grifa isso, irmãos. Passa um marcador de texto. Valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Ainda a revista vem dizendo aqui, em Provérbios capítulo 18, no verso de número 21, olha, o falar, né, o que nós falamos tem muito a ver com a língua. Porque é bem verdade que sem língua ninguém fala, né? Então, Provérbios capítulo de número 28, no capítulo de número 18, no verso de número 21. Olha o que a palavra do Senhor diz a respeito, e a referência está aí na revista, no slide para o irmão ler. Olha só o que vem dizendo, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quantas pessoas estão matando pessoas pelo que falam, né? Pela língua, né? Denegrindo, caluniando. Nós vamos ver nos tópicos seguintes aí, falando mentiras, né? E nesse contexto aqui, irmãos, nós temos que tomar o conselho do rei, né? Do sábio Salomão, no poder, da língua, né? A língua, a morte estão no poder da língua. Tanto você pode abençoar alguém, né? Vivificar alguém através da sua fala, da sua palavra, quanto você pode também, irmão, matar essa pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. Marido matando esposa, esposa matando marido, pai matando filho, filho matando pai, né? Líderes matando o ministério, e aí vai, irmãos. Os irmãos estão entendendo esse contexto aqui que estou trazendo aos irmãos. Ainda em Mateus, capítulo de número 12, no verso de número 37, olha o que a palavra do Senhor vai dizer através do próprio Senhor, né? Mateus capítulo 12, no verso de número 37. Temos várias referências lidas aqui aos irmãos. Diz assim, porque as tuas palavras será justificado, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, lá no início, a revista trouxe para a gente que temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque a fala é valioso, nossa fala é valiosa demais. Ainda aqui, podemos ir lá para o final do texto, né, desse subtópico, dizendo aqui aos irmãos, não há padrão duplo para o cristão. Não tem meia verdade. Não tem me falaram, me disseram, eu fiquei sabendo, por isso eu estou falando. Não tem padrão duplo. A fala do crente, a fala do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, do jovem de Deus,
do adolescente de Deus, da criança de Deus, tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Não há padrão duplo, não há duas caras, não há duas verdades, não há, desse sentido aqui, não há duas verdades, não há meias verdades. Mentira é mentira. Ó, o sim e o não na vida de Paulo. Aqui a revista vai trazer para a gente um exemplo, né, do apóstolo Paulo, quando ele disse que gostaria de ir, ia, mas que ele não pôde ir. Há situações em que pregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Quando eu estava estudando aqui, irmãos, o Espírito Santo falou no meu coração e me fez lembrar de algo que aconteceu comigo. Eu recebi um convite para estar levando a palavra a uma congregação e, irmãos, estava tudo certo, Deus já havia me dado a palavra para ser pregada naquele dia. E aí, irmãos, caiu uma chuva, mais uma chuva, a minha casa não tinha telhado ainda, e estava chovendo mais aqui dentro de casa do que lá fora, os irmãos estão entendendo. E aí estava naquele sufoco, coloca balde aqui, coloca tapoeira ali, molhando tudo quanto é coisa, afasta daqui, afasta dali. Não tive outra condição, irmãos. No domingo, eu tive que ligar para o pastor e falar: olha, pastor, o senhor me perdoa, mas olha a chuva que está caindo, minha casa não tem telhado e está molhando tudo aqui, não posso sair, deixar minha esposa, deixar meus filhos aqui. Ele entendeu, irmãos, a situação, e nessa situação que eu estou trazendo aos irmãos aqui, eu dei a minha palavra que eu estaria indo. Porém, surgiu um imprevisto, surgiu um inoportuno ali e não teve como eu estar indo. Mas quando acontecer isso, ligue, avise, manda um zap, um e-mail, fala que não dê para ir. Olha só, nessa situação do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, depois de contar o testemunho, né, que aconteceu comigo, Tessalonicenses capítulo 2, no verso de número 18, a revista trouxe essa referência para a gente, ó. Paulo diz assim, ó: por isso bem quiséssemos uma e outra vez ter ir convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Então aqui, ó, Paulo tinha falado que iria, mas que não pôde ir, por quê? Olha o que aconteceu. Só trazendo aos irmãos aqui, que Satanás aqui, irmãos, ele tem um significado, né, de nosso adversário. Então muitas vezes acontece imprevistos. E esses imprevistos, não é que você está quebrando a tua palavra, né? A tua palavra está fazendo curva, como eu disse lá no início da aula lá. É que surgiu esse imprevisto, esse contratempo, e pela misericórdia de Deus, Deus conhece, sonda nosso coração. Você não pode, eu não vou simplesmente por não ir e deixar a pessoa na mão. Não é nesse sentido. Então nós temos que honrar pela nossa palavra. É bem verdade que às vezes acontece alguns imprevistos e nós temos que estar nos explicando. Amém? Então, ó, no subtópico de número 3, nós vamos falar, ó, o que passar disso é procedência maligna. Aqui eu quero ler aos irmãos, ó, que Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar passando a divulgar rumores, fofoca e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Leia lá Tiago capítulo 3, no verso de número 11 e verso de número 12. Como síntese, irmãos, deste tópico aqui, nós podemos trazer aqui, ó, que as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. Amém? Aí aqui, caminhando para o tópico de número 3, ó, eu deixei esse texto aos irmãos aqui para estarem lendo, mas nós vamos fazer menção desse texto também no tópico de número 3 agora. Vou até já deixar aqui aberta a palavra do Senhor, para a gente estar podendo ganhar um pouquinho de tempo. Ó. Tiago, capítulo de número 3, verso de número 11, daqui a pouco eu estarei lendo essa referência com os irmãos. O tópico de número 3, ele tem como tema honestidade com nossas palavras. A palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero, reto, justo, testemunho. Jó, capítulo 1, verso 8. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer a respeito de Jó. Está observando o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Lá também em Atos capítulo 10, verso 22, a Bíblia vai registrar que Cornélio era um homem reto e honesto. E aqui, irmãos, reto e honesto para aqueles que estavam dentro e aqueles que estavam fora. Cornélio era um centurião e ele não era judeu. Então ele dava testemunho para quem estava dentro, né, e para quem também estava fora. Olha que palavra forte para a nossa vida. Nós temos que dar testemunho, temos que ter palavra, tanto quando estamos na igreja, quando estamos na nossa casa, quando estamos no trabalho, ou quando nós achamos, né, vamos falar um pouquinho também sobre caráter mais para frente, quando não tem ninguém nos observando. Então, desse contexto aqui ainda, ó, Tiago capítulo 3, verso 11 e 12, diz assim, ó, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Como alguém que tem o Espírito Santo morando, habitando dentro, pode caluniar, falar mentira e depois está dando glória, está adorando, está pregando, está cantando? Os irmãos estão entendendo? De uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga, né? E temos outro texto também, Mateus capítulo 6, no verso 24, que eu peço para os irmãos estarem lendo, quando o próprio Jesus Cristo fala, né, que não podemos servir a dois senhores. Dá uma lidinha lá. Então aqui, ó, nesse contexto, ó, aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam da sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. Subtópico de número 2 vai trazer para a gente aqui, ó, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena. Grava essa palavra aí, ó, transformação. Agora vem comigo. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. Isso é fato. Agora, o verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa meias verdades. Por quê, irmãos? Porque aqui eu quero até fazer uma comparação com os irmãos aqui, né, trazer aqui aos irmãos, que enquanto lá em João, capítulo 14, verso 6, Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, lá em João 8,44, vai dizer que o diabo, que significa opositor e acusador, ele é o pai da mentira, é o oposto. É o oposto. Lembra lá da mesma fonte, que não pode sair água doce e água salgada? Lembra lá de que não dá para servir a Deus e a Mamon? Mateus capítulo 6, verso 24. Então é nesse contexto aqui, ó. No terceiro subtópico, nós ainda vamos estar tratando aqui, ó, sobre dar testemunho, ó, dando testemunho. E esse verbo, irmãos, dando, ele está no gerúndio, ando, endo, indo, ou seja, ele declara uma ação que está acontecendo, né, dando testemunho, ou seja, é o diário, é o cotidiano, é o ir, é o andando, é o vivendo, dando testemunho, né? Então, ó, uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna e procede rigorosamente dentro da regra. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no seu coração e na conduta, pois é esse o seu objetivo maior. Eu achei interessante aqui que a revista trouxe o verdadeiro cristão. E aí eu quero só fazer aqui uma comparação com os irmãos aqui, quando Jesus fala, né, quando a Bíblia fala que a boa fama de Jesus ela corria pelas aldeias. Aqui a revista trouxe o verdadeiro cristão. Aí eu fiquei pensando, será que existe o falso cristão, né? Já que tem um verdadeiro cristão, né? Eu tenho aqui a liberdade, com base na Bíblia, para dizer aos irmãos que o falso cristão, ele também está aí no nosso meio. Não estou aqui apontando o dedo a A ou B, porém a Bíblia mesmo vai dizer que o joio ele está, né, no meio do trigo. Então aqui, irmãos, o verdadeiro cristão, ele conserva a verdade no seu coração e na sua conduta. Nós somos testemunha
pelo que nós fazemos. Nós damos exemplo por vista, não por ouvido. Muitas pessoas, a única Bíblia que elas estão lendo é a minha conduta e a tua conduta. Amém? Aí aqui, ó, nós podemos ainda trazer uma das perguntas que eu fiz aos irmãos lá no início. Ó. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? É uma pergunta, irmãos, que retórica, né? A Bíblia vai dizer, um texto muito usado na Santa Ceia, me veio ao coração agora, examine o homem a si mesmo. Amém? Subtópico aqui, então, ó, neste tópico, melhor dizendo, nós trazemos aqui agora a sinopse, ou o resumo. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade, caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, irmãos. Nós podemos trazer aqui, ó, que devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, e em especial em nossas palavras. Percebeu que a lição permeou aqui, ó, em juramento, promessa, voto, né? Expliquei aqui o que são os três, e palavra. A palavra-chave da nossa lição é palavra. E aí a pergunta: será que nós somos conhecidos por sermos pessoas de palavra, né? Ainda para trazer o final da conclusão, ó, como que nós podemos agir então? Antes, nós temos que procurar, ó, ser simples e objetivos, dizendo sim, sim e não, não. Quando for cabível um e quando for cabível outro. Para fechar aqui, ó, podemos ainda trazer o que Jesus nos disse, né? Que a boca, né, a língua, vamos trazer aqui para ficar mais fácil o entendimento, né? A boca, a língua fala do que o coração está cheio. Amém? Em que os irmãos, né, que Deus em Cristo Jesus, o Espírito Santo do Senhor, continue falando, né, aos vossos corações. Querendo Deus, ó, sempre essa expressão também, Tiago, se eu não me engano, 4,15, vai nos dizer, querendo Deus, né, se Deus quiser, estaremos aqui para a lição de número 7, onde nós vamos falar sobre um tema de total importância. Não retribua pelos padrões humanos. Tem tudo a ver com a lição que nós estudamos hoje. E lembrando aos irmãos que as demais lições estão aqui no meu canal, numa playlist, né, chamada aí, ó, Os Valores do Reino de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a você, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério.